Isaías 58, 1 ao 12. Clama bem alto, e não te detenhas. Levanta a voz como trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão e à linhagem de Jacó os seus pecados. Ainda assim, eles me procuram todo dia. Têm prazer em conhecer os meus caminhos, como se fossem um povo que pratica justiça e não abandonou a ordenança do seu Deus. Pedem-me juízos corretos, têm prazer em se achegar a Deus. Por que jejuamos, dizem eles, e nada atentas para isso? Por que nos humilhamos e tu não sabes? No dia em que jejuais, cuidais dos vossos negócios e exigis que se façam todos os vossos trabalhos. Jejuais para brigas e rixas, para ferirdes com o punho o pecador. Se quiserdes que a essa voz se faça ouvir no alto, não jejueis, como fazeis hoje. Seria esse o jejum que eu escolhi? Um dia para que o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e deite-se em pano de saco e cinza. Chamarias isso de jejum e de dia aceitável ao Senhor? Por acaso não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as cordas da maldade, que desfaças as ataduras da opressão, ponhas em liberdade os oprimidos e despedaces todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desamparados? Não é que visitas o nu e o cubras e não deixes de socorrer o teu próximo? Então a tua luz romperá como a alva, e a tua cura logo chegará. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá: eu estou aqui. Se tirardes o jugo, o dedo acusador, e o falar com falsidade do meio de ti, e se abrires a alma ao faminto, e fartares o aflito, a tua voz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas. Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador de brecha e restaurador de ruas para habitação. Essa é a palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 ao 16. Primeira Coríntios 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 1 até o 16. Irmãos, quando eu fui até vós, anunciando-vos o mistério de Deus, não fui com linguagem pomposa de sabedoria. Eu resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus, o Cristo, e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. Minha linguagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os já maduros, não, porém, a sabedoria desta era, nem dos seus governantes,
que estão sendo reduzidos a nada agora. Mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, nem teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito, pois o Espírito examina todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Também falamos dessas coisas, não com palavras ensinadas com sabedoria humana, ou pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas, e não pode entendê-las porque se compreendem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Palavra do Senhor, temos graças a Deus. Vamos colocar de pé para a leitura do Salmo e depois para a aclamação do Evangelho. Salmo 112, de 1 a 10. Salmo 112, de 1 a 10. Nossa antífona, eu quero convidar todos a lerem juntos. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Amém. Aleluia. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa há prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ele não teme más notícias. O seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem seguro. E ele não terá medo, até que veja se cumprir o seu desejo sobre os adversários. Distribuiu livremente aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e fica furioso, range os dentes e se consome. Mas o desejo dos ímpios será frustrado. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Aleluia. Evangelho de hoje está em... Passei uma, só para eu colocar aqui. Mateus capítulo...
Ah, tá. Pelas bem-aventuranças. Lembrei. Mateus capítulo 5. Tá. Aleluia. 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 Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aleluia. 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 5, de 13 ao 20. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador. E assim ela ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não penseis que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas para cumprir. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Quem, portanto, desobedecer a um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os seus irmãos, será chamado menor no reino do céu. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Pois eu vos digo que, se a vossa justiça não superar a dos fariseus e dos escribas, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Esse é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém. Pessoal, quero chamar aqui na frente nossa irmã que vai trazer a palavra de Deus aqui para a gente hoje, o evangelho, nossa irmã Ingrid. Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer ao Senhor. Deus, obrigado pela disposição da Ingrid em anunciar o teu evangelho aqui para a gente hoje. Nós te pedimos, por tua misericórdia, fala com a gente. Nós já abrimos o coração desde já. E te pedimos, ó Deus, fala conosco. Em nome do teu Filho Jesus, que é a palavra viva de Deus. Amém. Tá, tô sob controle. Amém, queridos, graça e paz. Então, assim, para quem não me conhece, né, eu fico ali sempre no meu cantinho ali quietinha, mas meu nome é Ingrid. Estou aqui na estação desde, eu calculo o tempo das eleições, desde 2018. Vim com meu esposo, né? A gente ainda era âncora BH, né? E aí, desde então, depois vieram os meus pais, né? Viemos para cá, estamos aqui até hoje aí servindo os irmãos. Até meu filho, o Marcos fica no café, como vocês veem, meu filho está lá atrás na escolinha, então estamos aqui, né? Eu estava até brincando com o Marcos, fazendo referência ao Aue dessa semana, né?
que essa igreja aqui nada mais é que o verdadeiro banquete, né? O grande banquete aqui, né? De Lucas 14, né? Acho que todos os improváveis estão aqui, né? Eu sou uma delas. Né? Cada um vem com a sua história, com muitas questões, e nós fomos alcançados, né? Glória a Deus por isso. Eu sou evangélica, né? Vamos dizer assim, nunca professei outra forma de evangelho desde que eu nasci, então já se vão quase 40 anos. E aí a gente já passou por muita coisa, né? Muitos movimentos, muitas igrejas, muitos workshops, muitas coisas. E aqui estamos, né? Grandes improváveis e tendo a oportunidade de cada vez mais crescer no evangelho, isso é muito bom, né? Então, aproveitando as leituras de hoje, né? Então, trouxe aqui, já acabamos de fazer as leituras. E o tema hoje, né, que eu gostaria de trazer para vocês é justamente uma reflexão de todas elas em conjunto, né? Que eu resumi aqui como tema propósito, justiça, liberdade e abundância. Então, se a gente pensar que na última leitura, que é essa de Salmos, né? Ela traz uma reflexão do futuro, né, das consequências dos nossos atos. Eu queria começar, então, pelo fim, para depois chegar no meio e no como, né? Essa leitura de Salmos, ela mostra, né, o quanto que nós podemos desfrutar de uma beleza de um reino aqui nessa terra, na medida que nós cumprimos os mandamentos, né? O primeiro verso, né, o primeiro versículo fala: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros, né? E aí o versículo vai seguindo com várias questões, né? Grande a riqueza na sua casa, sua justiça dura para sempre, a luz raia na treva para o íntegro, o justo jamais será abalado, não temerá mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. Obrigada, amor. Isso são consequências de um homem que vive, né? De um homem, de uma igreja, de um corpo que vive já as consequências, né, já desfruta do que é o reino aqui na terra. E é importante a gente já partir dessa concepção, porque, por vezes, a gente tem essa teologia, essa visão do Apocalipse, que essa terra aqui não serve para nada, a gente vai viver aqui numa bolha gospel, só entre nós mesmos, a gente só tem amigo gospel, a gente só vai numa igreja gospel, obviamente, e aí a gente só trabalha ali, só faz um círculo de amizade gospel, não conversa com mais ninguém. Seu filho estuda numa escola gospel, a gente fica nessa bolha, e daqui a gente vai lá para o céu, e quem ficou aqui, que se lasque para lá. Né? A gente não vai viver um reino aqui, não, porque nós não somos daqui. Quantas vezes a gente já escutou esse louvor? Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Fala, você é ET, meu filho. Né? Você não é daqui, você é da onde? Né? Então, é complicado isso. Então, se a gente já parte dessa teologia errada, a gente não consegue entender toda a lógica da palavra de Deus e dos mandamentos do Senhor, que são para ser desfrutados aqui na terra, porque o reino está aqui. Jesus veio aqui, sofreu numa cruz aqui, ensinou os mandamentos aqui. E aqui é que o reino começa, e já começou. E aí ele traz como que nós vamos começar a viver esse reino aqui. Então, o Salmos começa, né? Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. E aí tá aí tudo bem, né? Aí fica legal essa parte. Não, eu cumpro os mandamentos, né? São 10, não matar. Ame o Senhor de todo o coração, ame ao próximo. Eu não mato, eu não roubo. E aí começa já... Se a gente para aí, começa a teologia coach, né? Então, eu já estou fazendo tudo certo, agora eu vou desfrutar das riquezas, como consequência, né, da minha boa conduta, da minha ética, né? Eu subo a montanha, né, e tal, faço todas as coisas legais, dou meu dízimo. E aí começa a história farasaica da coisa, né? Que aí a gente começa a nos sentir melhores do que os outros. E aí eu começo já a querer
Eu tenho ali um cumprimento de regras muito bem feitas, conheço a palavra, estudo lá, o anti-write lá, está debaixo do meu braço, conheço os versículos, estudei, e aí eu começo a me sentir de uma classe superior. Né? Infelizmente, o nosso coração ele tende para isso. Né? E aí a gente vai vivendo para nós mesmos, aí a gente começa de novo a nos segregar, né? de pessoas que não são tão puras como a gente, e aí volta a bolha gospel de novo. E aí vai. E aí vem o texto de Isaías, né? Esse texto que ele é uma paulada, né? Porque ele começa com o Senhor falando assim, o profeta, grita ao povo. Então, assim, o Senhor, ele não está falando assim, diz ao povo, né? Ele está falando, grite ao povo, porque aquele povo daquela época, eles estavam nesse rumo, né? Eu estou orando, Senhor. Eu faço as minhas orações, eu estou jejuando. Olha que legal, vai chegar a quaresma aqui, eu estou jejuando, eu estou orando, eu estou falando, né? Eu estou profetizando. Por que o Senhor não está me escutando? Eu sou tão limpinho, né? Eu fiz as minhas leituras do dia, não é verdade? Eu sei a palavra, eu estudei. O que está acontecendo? E aí o Senhor fala lá através de Isaías, né? O jejum que eu desejo não é esse. O jejum que eu desejo não é esse, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é compartilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, não recusar a ajuda ao próximo. Quando o Senhor fala isso, Ele está dizendo de um evangelho que não é só autossuficiente para eu mesmo, para mim mesmo, mas é algo que se reflete na sociedade, é algo que se reflete no próximo, é algo que se reflete no contexto que você vive. Então, Ele está dizendo de consequências reais da minha vivência como cristã, que ela não é só autoeficiente, né? Não é a minha oração pelo meu carro, pela minha bênção, pela minha abundância e etc. Será que o jejum que eu quero não é esse? Que você olha aqui para a sociedade que você está vivendo e vê que o irmão do seu lado ali está passando fome, que ele está passando dificuldade, que tem uma irmã que está apertada ali com tanto filho, está estressada e está precisando de um momento para respirar. Então, aqui o Senhor está falando de um evangelho que olha em volta, né, de um cristianismo que enxerga o lugar que está vivendo. Que olha aqui para o Santa Teresa, enxerga as pessoas que estão ali. Né, que olha para as Sandradas aqui, enxerga as pessoas. É por isso que eu fiz essa referência ao grande banquete, porque, assim, dependendo se você gosta, entre aspas, aqui em parênteses, né, se você gosta desse estilo de música ou não, mas, se é possível, escuta esse CD todo, se você não tiver escutado, porque ele é uma referência a Lucas 14, e ele é uma referência a esse convite dos esquecidos, de quem não tem mais nada a não ser o Evangelho, sabe? De quem não tem... O sertão, né, quem teve a oportunidade no Nordeste, ver a fé daquele povo, eles não têm mais nada a não ser acreditar. Não tem mais para onde ir. Então, eles são os esquecidos. Quantos de nós também temos esquecidos aqui perto de nós? Gente que, se não for a igreja para olhar para esse povo, vai ser o quê? Eu lembro, o Marcos Botelho, eu estava vendo uma pregação dele, ele fala, eles tinham uma aceleradora de iniciativas, como se fossem ONGs, né, de instituições de terceiro setor voltadas para cuidar, né, de instituições que tinham algum propósito cristão. Então, ele estava fazendo uma aceleração, né, dessas empresas, ou seja, tutoriando essas empresas, né, que, na verdade, são entidades, né, de terceiro setor, para que elas pudessem cumprir ali seu propósito, que são todas relacionadas à área cristã. E ele falou de uma delas que falou assim, nossa, eu não aguento mais cuidar de drogado, porque é meio que enxugar gelo, a gente faz e eles voltam. E aí o pastor Marcos Botelho falou assim, olha, mas
Você não pode desistir. Porque se não for a igreja para fazer por eles, quem mais vai fazer? A igreja é a última esperança dessas pessoas. A igreja está aí para enxugar o gelo mesmo, enquanto for necessário, para não desistir. Né? Então, o Evangelho, toda essa leitura de hoje, ela fala desse contexto, da gente não desistir, né? Desses perdidos, dessas pessoas que estão precisando da manifestação da igreja. E aí que vem o Evangelho, né? O cerne, que é o Evangelho de hoje, lá em Mateus. Ele é um evangelho que veio ali, esse texto, né, ele veio seguido das bem-aventuranças. Né? A Thaís falou domingo passado sobre as bem-aventuranças, e as bem-aventuranças é aquele momento assim, eu diria que é um dos ápices, né, dos ensinamentos do Senhor aqui na Terra, que ele traz muitos confrontamentos. Né? Em um primeiro momento, nas bem-aventuranças, eles são confrontamentos, né, de cunho pessoal, inclusive, com os discípulos, são palavras bem chocantes, né, que vão trazer ali bem os princípios de quem são esses discípulos. E aí depois, né, em seguida das bem-aventuranças, o Senhor traz justamente esse texto de hoje de uma forma muito clara para que as pessoas pudessem entender ali. Né? O Senhor sempre fala por parábolas, que ele usou duas expressões, né, de sal e de luz, para que quem estava ali pudesse realmente entender todo o contexto. E ali o Senhor fala, na primeira vez, né, na primeira parte, vocês são sal da terra. O sal, naquele contexto, gente, a gente pode entender como geladeira. Né? Naquele tempo antigo, não se tinha geladeira para poder guardar, né, os bens ali, as coisas que você comprava, a carne. Então, a forma de você, né, que você fosse pescar, se você for pescar ali, para poder manter aquela coisa sem estragar, a gente precisava de ter sal. Então, o sal é que mantinha e evitava o quê? Que a coisa se estragasse, que evitasse a podridão dos seus alimentos. Então, nesse contexto, a igreja, como sal da terra, é uma igreja que serve para conservar as coisas da podridão. A igreja está aqui para trabalhar, para evitar que as coisas se apodreçam. E ela precisa de cumprir esse papel, porque se não cumprir isso, o sal, né, naquela época, era comum o sal não ter qualidade, ele perdia a sua função e era jogado ali no meio da terra, ali, da estrada. Então, o Senhor deixa isso claro para eles. A função de vocês é evitar a podridão dessa sociedade. E é daqui mesmo. Por isso que eu comecei o texto de Salmos, porque é o Senhor falando, né? Cumpra seus mandamentos e verá consequências que vocês já vão viver o reino aqui. E para isso a gente precisa da igreja. A igreja é o lugar que conserva o reino de Deus, para que a podridão não venha. Então, assim, a igreja não é o lugar de trazer a podridão, em primeiro lugar, e a igreja é o lugar profético. Se está vendo a podridão, a igreja tem um papel de denunciar. Opa, isso aqui não, isso aqui é podre. Isso aqui não tem a ver com o reino de Deus. E quais lugares que a gente pode começar com essa denúncia, com esse alerta? Né? A igreja ela não pode perder essa voz profética de ficar atento. Não, isso aqui não tem nada a ver com o reino, isso aqui tem a ver com o reino. Por onde que a gente pode começar? Isso tem várias formas, né? Mas vamos começar com o básico. Né? A primeira unidade da sociedade se chama família. Começa, meus irmãos, a olhar para dentro da sua família, na sua convivência. Ficar atento se a podridão não está chegando, porque o seu papel é de conservar. Conservar os princípios do reino, conservar os mandamentos do reino, para que a podridão não chegue. Né? Então, observa, né, quem é casado, o seu relacionamento, marido e esposa. Fiquem atentos, fiquem vigilantes para que a podridão não chegue. Não chegue no relacionamento com seu filho. Porque quando a gente menos espera, o esgoto está entrando, o trem está apodrecendo, e você não cumpriu o seu papel, que é de manter vigilante. O Senhor te deu esse papel para você. Ele deu esse papel para você, para mim, como igreja, né, para a gente se manter vigilante em relação a isso. E o segundo papel que o Senhor, né, a segunda reflexão que o Senhor traz é como luz. Ele traz de duas perspectivas a luz. A luz
como candeia, a luz que não pode ficar escondida, e a luz que tem que ficar ali como exemplo de uma cidade, né, ali como Jerusalém, uma cidade alta, né, que ficava ali em cima de uma montanha. Então, assim, tem duas perspectivas da luz aí. Primeiro, a luz, ela serve para iluminar o ambiente. Então, assim, quando você pega uma lanterna, por exemplo, você não taca uma lanterna em você, porque você vai ficar cego. Então, a luz não é para você. A luz é para o seu ambiente. Então, você coloca a luz ali, você ilumina tudo em volta. Então, vocês, igreja, vocês, estação, vocês são luz. Vocês estão aqui para iluminar o ambiente. Onde está escuro, vocês vão pegar e vão jogar luz. Vocês vão jogar Jesus. Opa! Vamos iluminar isso aqui, vamos trazer as coisas limpas, as coisas claras. Vamos entender onde que a gente não está certo aqui para a gente fazer cumprir esses mandamentos. E outro lugar que a luz é colocada aqui é como a gente não pode esconder uma luz num lugar que foi colocado no alto sobre o monte, ou seja, é um lugar de guia, é um lugar de referência. Então, as pessoas olham para nós e elas querem referência. Elas querem... Para onde? Eu estou perdido. Para onde que eu olho? Para a igreja. Eu não sei o que eu faço. Para onde que eu olho? Para a igreja. A igreja ali, ela é o caminho, ela é o guia. Ela é o que vai nortear as pessoas que estão perdidas. Então, o Senhor está falando aqui, naquele momento das bem-aventuranças, do papel externo que nós temos aqui para cumprir o nosso propósito. Né, enquanto sal, enquanto luz. E através de como? De cumprir os mandamentos. Né, eu lembro sempre de um exemplo que o Jaime já deu aqui, que às vezes a pessoa quer liberdade. Né? Eu quero liberdade. Aí eu quero tocar o piano na minha liberdade. Então eu vou tocar do jeito que eu quiser. Você pode até tocar, mas ninguém vai entender nada. Por quê? Porque o piano tem as suas leis próprias, tem suas regras próprias. Né, eu que vim da dança aí, Bárbara sabe, tem alguns princípios na dança ali para você cumprir. Eu não posso chegar aqui fazendo qualquer auê e dancei, vocês entenderam? Não, por quê? Porque tem estudo, tem leis envolvendo como que você vai usar o seu corpo para você conseguir dançar, senão você vai se machucar todo e você não vai conseguir expressar nada. Então, para se ter liberdade, você precisa de ter lei, você precisa ter normas, tem que ter o como fazer. Não é tudo solto, não é tudo perdido. Né? Eu que trabalho no Estado, então, o que mais a gente tem é lei. Eu não posso chegar lá com dinheiro público e fazer o que dá na minha cabeça, porque o dinheiro é público. Então, eu tenho leis para poder cumprir. Então, a lei é a forma como a gente se opera. E o Senhor deixou ela para nós, para vivermos como um bom reflexo daquilo que Ele nos deixou e com impactos no reino, com impactos externos. Então, Ele veio para cumprir a lei, mas de uma forma que a gente vê a consequência ao redor onde a gente está. Porque se não é isso, a gente virou fariseu. Se não é isso, a gente está vivendo uma vida de hipocrisia. Se não é isso, a gente está enchendo o nosso orgulho aqui com a nossa Bíblia do lado, o nosso partido político do outro, e está acusando, colocando o dedo na vida de tantas pessoas. Isso não foi isso que Jesus pediu. Isso aí é ser fariseu. Fariseu, naquela época, ele era conhecia, né, era uma classe ali social muito presente, né, e acima dos demais. E o Senhor veio justamente para combater esse povo. Né? Então, assim, esse é o que se espera de nós, de uma vida prática, de um evangelho que ame de verdade, que cumpra a lei de verdade. Não por hipocrisia, não né, para manter a nossa máscara. Né? E aí o Senhor fala assim, como eu disse, né, não pense que eu vim para abolir a lei dos profetas, né, mas eu vim para cumprir justamente. E eu lhes digo, né, que se a justiça de vocês não for muito superior, olha as palavras do Senhor, não é nem acima, não é nem diferente, né? O texto ele fala, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum
Então, assim, é até repetitiva a tradução. De modo, assim, algum, de jeito maneira, como diria a gente aqui, entrarão no reino dos céus. Porque para o Senhor não faz sentido um evangelho só para você, porque Ele veio para construir reino aqui. E reino, Ele quer incluir todos. Ele quer incluir todos os seus filhos nesse banquete. Ele quer incluir os nordestinos. Ele quer incluir os índios. Ele quer incluir toda a matriz africana, sim. Ele quer incluir os drogados, sim. Ele quer incluir a gente que é pobre, sim. Ele quer. Então, por isso que esse evangelho que a gente precisa de viver, esse lugar que aponta para essa luz, que aponta para esse reino que está chegando, que guia as pessoas e fala, é ali. Não é um lugar que afasta, é um lugar que atrai. Não é um lugar que afugenta, é um lugar que você sente vontade de ficar. Né? Já viu casa de mãe? A igreja precisa ser assim, é o caso de vó, aquele abraço gostoso. Né? A igreja precisa ser esse lugar de... E igreja, que quando eu digo, é eu e você, sabe? Porque nada... A estação aqui é um espaço lindo, mas ela é um espaço. A igreja nada mais é do que eu e você. A gente precisa ser um lugar de atrair pessoas. A gente precisa ser um lugar que as pessoas têm vontade de estar perto, de entender que Jesus é esse. Né? Não é um lugar que é fugento, né? Aquele ali é crente. O que a gente está fazendo com a igreja brasileira, sabe? Aquele ali, não vou nem conversar, porque já é aquele povo crente. Antigamente se falava no crente e as pessoas falavam, nossa, não, confia na palavra dele, porque aquele ali é um crente. Ele é crente, então... Agora fala, é crente, confia não. A que ponto chegamos? Não confia não. Vai dar confusão. Né? Então, que a gente seja esse lugar de confiança, de propósito, de liberdade, de verdade. Né? Mas aí a gente pode falar assim, Ingrid, beleza, mas como é que eu vou fazer isso? Né? A gente, como você próprio diz, a gente é um tanto improvável, eu não sei nada direito, eu não conheço, acabei de chegar nesse negócio aqui, como que a gente faz isso? Estou descobrindo também, a gente está descobrindo. Até hoje a gente descobre todos os dias um pouquinho. Mas Paulo, né, naquele texto de Coríntios, ele vai nos mostrando como, através do testemunho dele. Né? A primeira coisa que Paulo fala, ele mostra a fraqueza dele, o temor dele e o tremor que ele tinha. Então, Paulo fala assim, eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, eu não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo. E foi com fraqueza, com temor e com muito tremor que eu estive com vocês. Meu irmão, vamos ser fracos. Sabe, o convite do evangelho é para os fracos. Vamos ser fracos mesmo. A gente, quando está disposto a viver no reino, a vida da gente não é um conto de fadas, não. Para chegar aqui, eu já enfrentei não sei quantas guerras de birra, já passei a noite sem dormir. Eu ontem estava passando mal extremo, eu tenho tido enxaquecas todos os dias. O convite é para os fracos, irmão. O convite é para quem precisa de terapia. Estamos aí. É assumir a sua fraqueza, não tem nenhum problema nisso. O melhor é isso. Eu sou fraca, eu preciso, eu sou dependente de Deus, porque se não for, vai dar ruim. Então, seja fraco. E isso assim, e eu falo muito para nós mulheres, a gente quer ser, a gente ou foi ensinado a ser, né, ou forçado a ser as superpoderosas. Coloca a capa da Mulher Maravilha e vai. Eu dou conta da casa, eu dou conta de trabalhar, eu dou conta de tudo sozinha. Bate aqui no peito que eu vou dar conta. Aí depois nós estamos lá tudo depressiva, passando mal. Porque a gente não dá conta, gente. A gente não foi feito para dar conta. Eu estou equilibrando todos os pratos. Está nada. Mentira. Essa é hipocrisia. E ó, o fariseu chegando aí. Está dando conta de nada, não. Né? Ou senão o homem que não pode chorar. Eu fui ensinada a não chorar, eu tenho que aguentar. A gente foi forçado, né? Os homens foram forçados a manter a ordem, a manter a postura, a dar conta também, de sustentar a casa. Não, gente.
Pode chorar à vontade, chora. O homem está liberado para chorar o tanto que precisar. Precisou de se tratar, se trata. Precisou de se medicar, medica, vai no médico, medica. Não está nada errado em ser fraco. O Senhor veio para isso mesmo, veio para doentes. Quem já está com sadio demais é fariseu, não está precisando de Jesus. A gente é fraco mesmo, a gente não dá conta. E é maravilhoso, é libertador assumir que a gente não vai dar conta. Então, primeiro processo, assuma. Senhor, eu sou fraca, eu não sei falar, eu sou essa pessoa cheia de problemas aqui. Imagina já me esperar ser perfeito para assumir a estação. Nós estávamos aqui sem pastor até hoje. Eu não ia dar, gente. O evangelho é para os fracos mesmo. É para os esquecidos, é para esse pessoal, é para o Zé e para as Marias. Segundo ponto, gente, com humildade, né? Por mais que a gente possa ter um amplo, né, quem tem a oportunidade de estudar teologia, às vezes vai se aprofundar nisso, vai fazer escola, ou às vezes a gente estudou em outras áreas do conhecimento, né, pode se aprofundar, estudar, fazer mestrado, fazer doutorado, glória a Deus por isso, mas nada disso substitui essa humildade que vem do Senhor. Né? A sabedoria humana, ela está aí para nos ajudar, ela está aí para enriquecer, mas ela precisa ser tratada com muito cuidado, porque essa humildade do Zé e da Maria, lá do interior, ela é encantadora. Ela é encantadora. Né? Eu tinha um bisavô, que ele já faleceu, né? E ele morava, minha família é lá de Lajinha, que é lá da divisa do Espírito Santo. Eu era um pouco mais velha que a Eduarda, assim, não, pouco não, né? Eu tinha uns 6, 7 anos. A primeira coisa que eu fazia quando eu chegava lá em Lajinha para poder visitar eles era correr para a casa do meu bisavô e sentar para escutar ele contando as histórias dele, de como que ele fazia os pães da cidade, ele era o maior padeiro da cidade. Gente, ali tinha tanta sabedoria de lidar com o ser humano, de como que ele via as coisas. Uma pessoa sem estudo nenhum, uma pessoa mal conhece alguns versículos da Bíblia. Quantos de nós conhece tantas pessoas assim, né? Meu avô era o Antônio Padeiro, grande sabedoria. Né? Quando ele faleceu, toda a cidade fechou as portas e todo mundo ia atrás, foi no cortejo atrás dele, porque ele era assim, aquele senhor, né? Aquele ancião de referência lá para a cidade. Quanta sabedoria tinha ali no dia a dia no fazendo pão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com, às vezes, a nossa prepotência mesmo, de achar que já sabe alguma coisa para ir para fora fazer. A gente tem que ter muito zelo com isso, muito cuidado com isso, né? Porque não é ela que vai fazer a diferença, não é o poder de Deus. O poder de Deus se manifesta muito bem na simplicidade, com certeza. E a última coisa, e a mais importante de todas, para a gente fazer isso e para a gente fechar, a gente precisa de ir com ninguém menos do que o Espírito Santo. A gente não faz nada nessa vida de uma forma ideal sem o Espírito Santo, né? O Espírito é ele que sonda todas as coisas, as mais profundas de Deus. Não é à toa que o Senhor, quando foi, falou assim, eu estou indo, Jesus foi, mas eu estou deixando com vocês o meu Espírito. Ele é o árbitro entre nós. Né? Lá em Atos fala que nele nos movemos, nele existimos. Então, não subestime um tempo, gente, de vocês se abastecerem do Espírito Santo. Andar sozinho não dá. Por mais que a gente estude a Bíblia e leia, se a gente não tiver a interpretação por meio do Espírito Santo, nós vamos virar legalistas. Nós vamos virar essas pessoas que apontam o dedo de novo e de novo, nós vamos virar fariseus. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito Santo. Na minha tradição workshop, aí, a gente aprende muitas coisas também. Né? E a gente aprender a ter esse tempo de deixar o Espírito falar, respirar, deixar Deus guiar, deixar ser cheio do Espírito Santo,
né, por meio de vários instrumentos, por meio do louvor, por meio da palavra, por meio da comida, por meio do café, por meio da sua vida em família. Mas não subestimem a importância de sermos cheios do Espírito Santo, que a sua boca vai falar coisas doces, você vai falar coisas que você não imaginava que fosse a necessidade, você vai profetizar, você vai sonhar, você vai enxergar coisas que olhos comuns não são capazes de ver, porque é o Espírito que vai estar falando através de você. Nós estamos aqui na estação numa tradição realmente, a gente estuda muitos textos, e isso é muito importante, mas a gente não pode deixar para trás esse mover espiritual mesmo, de ouvir, sentir o que o Senhor quer falar conosco através de nós. E, de novo, né, através do candeeiro, né, desse CD, eu estava assim, trabalhando. Eu voltei a trabalhar no dia e eu estava muito angustiada. Eu não queria trabalhar, eu estava cansada com o meu trabalho. Estava aquele dia assim, não é isso que eu quero, mas estou aqui, estou cheia de problema. Aí eu falei, esse povo está no auê desse CD do candeeiro, deixa eu colocar aqui para tocar. Eu não conhecia nenhuma letra. E aí tem uma das canções, que nem é essa do auê, em que, né, eles começam a cantar, vais cuidar de mim. Gente, aquilo eu só chorava. Só chorava, eu não conseguia trabalhar. Só porque eu parei para escutar o CD, e eu estava realmente trabalhando, fazendo as minhas coisas, estava no computador, e de repente eles começaram, vais cuidar de mim. Gente, o Espírito começou a falar comigo de uma forma que há muito tempo eu não escutava. Porque o Espírito Santo está aqui, ele está atento a nós, e ele não vai te deixar sozinho. Ele está aqui para cuidar de você, que é um improvável, que achou que está esquecido. E ele vai te ajudar a conduzir neste caminho, que é essa seara, né, de salgar essa terra, de iluminar. Mas não é sozinho, ele não está esquecendo de você, ele está conosco, ele é Espírito conosco. E nele nós vamos nos mover, nele nós vamos existir, nele nós vamos respirar. Né, que a gente possa cumprir termos isso no nosso coração, sem deixar que realmente a podridão vá chegando cada vez mais perto e a ponto de tomar o nosso coração. Né? Que a gente fique atentos em relação a isso, pois o reino não chegou, mas ele já está aqui. Ele está chegando. Né? Que a gente possa sentir o cheiro desse reino, dessas coisas lindas que é o reino do Senhor, e viver nessa prática no nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém.